galera do Direito Civil, vamos abrir aqui mais uma aula de Direito de Família. Para vocês não esquecerem, meu nome é Ana Silva, eu sou professora de Direito Civil aqui na Cultive. Agradeço desde já você estar aqui prestigiando as nossas aulas com a sua audiência. Para começar a aula, tranquilidade, aguinha no copo, Código Civil aberto em cima da mesa. Acompanhe aí as nossas aulas pelo Código Civil. Ai, professora, é uma chata, fala isso toda aula. É necessário, gente. Abre o Código Civil, vai facilitar a vida de vocês. Vamos falar então hoje, o tema escolhido para vocês foi a dissolução da sociedade conjugal. Para a gente começar a falar desse tema, da extinção do casamento, eu quero fazer uma diferenciação aqui para você. Qual é a diferença entre sociedade conjugal e vínculo matrimonial? O vínculo matrimonial, começando pelo final, o vínculo matrimonial diz respeito aos direitos e aos deveres como cônjuge. Direito à fidelidade, o dever também de fidelidade, o dever de tratar bem a pessoa, respeito, compreensão. Todos esses vínculos que dizem respeito a direito e a deveres, que são estipulados até mesmo pela lei no Código Civil, né, dentro do casamento, fazem parte do tal do vínculo matrimonial. Por outro lado, a sociedade conjugal tem a ver com patrimônio. Sociedade conjugal, o nome já diz, o casamento nada mais é do que adquirir entre aqueles dois cônjuges uma sociedade. Essa sociedade, ela também tem como fim a aquisição e o gerenciamento de patrimônio. Então, quando a gente fala em sociedade conjugal, que está prevista no artigo 1571, a gente fala mais em relação ao patrimônio do casal. E, por fim, só para a gente deixar claro, no parágrafo 1º do artigo 1571, fala-se sobre o casamento de uma forma como se relatando em relação ao vínculo matrimonial. Ok? Vamos começar então falando por que a gente está estudando dessa diferença. Por que a gente quer fazer essa diferenciação entre sociedade conjugal e o vínculo matrimonial? Porque a letra da lei assim nos faz precisar entender. Olha o caput do 1571, ele fala que a sociedade conjugal termina, se extingue. Tem 4 hipóteses: com a morte de um dos cônjuges, com a separação judicial, pelo divórcio e também pela nulidade ou anulação do casamento. 4 hipóteses. Aqui a gente está falando de dissolução da sociedade conjugal, a gente está falando de patrimônio. Agora olha que interessante, como é que é a letra do parágrafo 1º. O casamento válido só se dissolve, só tem a dissolução do vínculo matrimonial, só tem a dissolução do casamento em 3 hipóteses previstas no Código Civil, e eu vou lhe dizer mais uma que faltou no parágrafo 1º. Esse vínculo matrimonial, ele só vai se extinguir com a morte presumida de um dos cônjuges, com o divórcio ou com a sentença que declara inválido um casamento. Notem que a invalidade do casamento já foi prevista no caput do 1571 em relação à sociedade conjugal. Porém, não é muito razoável a gente extinguir a sociedade conjugal pela invalidade do casamento, mas não extinguir o vínculo matrimonial. Se o casamento não foi válido, o vínculo não existe mais também, pelo menos perante a lei, certo? Então, a gente tem hipóteses onde só termina a sociedade conjugal e hipóteses onde termina a sociedade conjugal e também o vínculo matrimonial, ou seja, divórcio, morte e invalidade. Cuidado nos concursos, que eles gostam de pegar bem no calo da gente. Vocês notem que no inciso 2º, terceiro. No inciso 3º do 1571, ele fala sobre separação judicial. Bom, a separação judicial está prevista no caput, ou seja, extingue o quê? A sociedade conjugal. Mas não fala nada em relação ao vínculo matrimonial, ou seja, a separação judicial não extingue o vínculo matrimonial, somente a sociedade conjugal. Ok. Porque a letra da lei assim nos diz. O nosso problema maior é em relação à separação de fato.
A separação de fato é aquela que o casal simplesmente se separa, mas não faz nenhum tipo de dissolução formal daquela união. Quando existe a separação de fato, muitas coisas podem ser causadas por essa falta da formalidade da dissolução. O que pode acontecer? Você está separada de fato há 5 anos e de repente você quer comprar um imóvel. Você compra um imóvel. Se entrou no teu acervo patrimonial, dependendo ali do teu regime de bens escolhido, imagine que seja a comunhão universal. Se eu quiser vender esse bem, a outra pessoa vai ter que assinar. Por quê? Porque formalmente eu ainda tenho um casamento. Olha a dificuldade, então, que se cria. Existem decisões de vários tribunais diferentes falando que, com a separação de fato, uma separação de fato, com lapso temporal duradouro, existe sim a extinção da sociedade conjugal. Não existe mais a possibilidade de partilha de bens em relação à aquisição de bens que foram feitas após a separação de fato ser dividida com aquela pessoa que você não mais convive. Mas também existem decisões que falam completamente ao contrário. Por quê? Porque não está na lei nada descrito. Mas me parece muito mais coerente a gente visualizar cada caso a caso e verificar se essa separação de fato realmente aconteceu, há quanto tempo ela aconteceu, para a gente conseguir daí sim fazer a dissolução, tanto da sociedade conjugal e também do vínculo matrimonial. Falando de separação judicial, vamos começar por ela, que é uma das formas da extinção do que? Da sociedade conjugal. Também vamos falar depois que temos a separação judicial, a gente pode ter também a conversão em divórcio. Mas, começando pelo começo. A separação judicial, para começar a fazer até um diferencial em relação ao divórcio. Separação judicial é aquela que os cônjuges se separam e fica lá aquele casamento como se ele tivesse suspenso, digamos assim, que nem um prazo suspenso. Ele para de correr, mas existe a possibilidade de ele voltar a correr, do casal reatar a sua união. Sabe por que existe essa possibilidade? Só para vocês não esquecerem o nosso comecinho da aula, porque a separação judicial, ela extingue somente a sociedade conjugal e não o vínculo matrimonial. Certo? Então, se eu fizer uma separação judicial, isso quer dizer que se eu quiser voltar, se eu quiser reatar o meu casamento, existe a possibilidade com simples petição nos autos por ambos os cônjuges. Por outro lado, se existe um divórcio judicial, para a gente comparar esses dois institutos, não existe a possibilidade de volta, porque o divórcio extingue tanto a sociedade conjugal como o vínculo matrimonial. Se esse casal que resolveu se divorciar um dia quiser reatar a sua união, somente contraindo novo casamento. Essa é a principal diferença aí da separação judicial e do casamento. Bom, existem vários tipos aí que a doutrina divide da separação judicial. Acompanha comigo, gente, no artigo 1572, que ali tem as formas de separação. Primeira delas, a separação sanção. Prevista no caput do artigo 1572, fala que quando um cônjuge souber descobrir que o outro quebrou seriamente um dos deveres do casamento, pode sim pedir a separação judicial. Para a gente exemplificar aqui o que é uma quebra de dever de casamento, pula um pouquinho mais à frente no Código Civil de vocês e vai para o artigo 1523. Ele coloca algumas hipóteses. O 1523 não é taxativo, existem outras possibilidades. Meu cônjuge tentou me matar. Posso pedir a separação judicial? Essa tal separação sanção, onde eu atribuo a culpa da separação ao outro cônjuge? Me parece que sim, né? Tentativa de homicídio não combina muito com o casamento. Outra hipótese, quebra de fidelidade, traição. Soube que meu cônjuge está me traindo. Peço a separação, sanção, atribua a ele a culpa e existe daí essa possibilidade. Por que é importante a gente atribuir a culpa? Se vocês lembram no Código Civil de 1916, há algum tempo atrás, a gente tinha essa questão da culpa. Aquele que era culpado saía meio que perdendo dentro do casamento, em separação, até mesmo em relação à guarda. Aquele que era culpado normalmente não podia ficar com a guarda das crianças, porque não agia de acordo com a moral aí da sociedade. Hoje isso foi completamente retirado e até o nosso pensamento, isso foi extirpado aí do nosso pensamento, que não, a gente não aceita mais isso. Não é porque um cometeu um erro, quebrou um dever dentro do casamento, que não tem o direito à guarda dos filhos.
Ok, mas existia então essa situação de culpa que um pouquinho dessa situação, parcialmente, ela foi mantida dentro do Código Civil de 2002. Existe também a chamada separação falência, prevista no parágrafo 1º do 1572, que fala que quando um dos cônjuges pode pedir a separação judicial quando não tiver mais possibilidade de volta, ele coloca aqui no finalzinho, impossibilidade de reconstituição, e que a ruptura da vida em comum há mais de 1 ano. Eles não têm mais a convivência matrimonial, às vezes nem moram na mesma casa, ou moram na mesma casa, mas não vivem como se um casal fossem. E também a questão de rompimento por 1 ano, e também a questão que a gente chama de elemento subjetivo de que não há mais volta, não há possibilidade de reconciliação. Nesse tipo de separação, então, nós temos 2 requisitos, requisito objetivo e subjetivo. O objetivo é o lapso temporal e o subjetivo, o finalzinho ali, que não existe mais a possibilidade de reconstituição da vida em união, da vida no casamento. Passando para a próxima separação. Separação remédio, parágrafo 2º do mesmo artigo que a gente está vendo, fala que um dos cônjuges pode pedir a separação judicial quando o outro tiver uma enfermidade que seja com uma cura muito improvável. Importante a gente falar quando o outro está acometido de doença mental grave. Essa doença mental grave, ela tem que ser comprovada através de laudos, exames médicos e não tiver probabilidade de cura. Por causa dessa doença, a convivência se torna insuportável. Doutrina chama assim de sanção remédio. Em todos os tipos de separação judicial, a gente tem necessariamente a separação de corpos, que seria, por exemplo, uma separação de fato, né? Cada um vai para o seu lado. Não tem mais aquela convivência entre os cônjuges. Essa separação de corpos, ela é importante para a contagem inicial de prazo, por exemplo, do artigo 226, parágrafo 6º, lá da Constituição Federal, que fala que após a separação judicial por 1 ano, a gente pode ter a conversão dessa separação judicial em divórcio. Também o nosso Código Civil diz que com a separação judicial não é necessário desde já fazer a partilha dos bens, assim como no divórcio também não é mais obrigatório fazer a partilha dos bens juntamente com o divórcio. Separação judicial consensual. Quando há o consenso, existe a possibilidade de a gente fazer a separação de forma amigável, né? Que a gente chama de separação amigável e a separação litigiosa. A gente tem que seguir aqui as mesmas regras em relação ao divórcio. Existe a possibilidade de você fazer de forma extrajudicial, tanto a separação judicial como o divórcio, pedindo somente a homologação perante o juízo, como se fosse um acordo extrajudicial entre os cônjuges, que a gente vai ao juízo, não tem um litígio, não tem um autor, não tem réu, simplesmente dizendo, juiz, por favor, homologue a nossa separação. Existe essa possibilidade. Está previsto lá no 731 do Código de Processo Civil e, sendo extrajudicial, pede a homologação. Lembrem sempre que para fazer o pedido extrajudicial existem alguns requisitos. Por exemplo, não pode ter nenhum incapaz envolvido, tem que ser consensual, não pode ter nenhum tipo de briga, ok? Vamos falar um pouquinho sobre a possibilidade de reestabelecer essa união quando da separação judicial. Eu falei para vocês agora há pouquinho que a diferença entre separação judicial e o divórcio principalmente essa, que na separação judicial é como se o casamento ficasse suspenso por esse período, pelo menos aí, de 1 ano. Mas existe a possibilidade dos cônjuges quererem reatar essa união e eles vão nos autos, pela vontade deles, por simples petição, dizer, olha, juiz, nós nos amamos, nós vamos voltar. Se isso acontecer, reestabelece o status quo, digamos assim, de casados, que isso que não pode acontecer com o divórcio. Isso, na separação judicial, essa possibilidade de reatar a união está previsto no artigo 1577. Tranquilo separação, gente? Ótimo. Saindo da separação, vamos entrar no divórcio. O divórcio
ele é mais sério, digamos assim, do que a separação judicial. Como a gente viu no comecinho da aula, gente, o divórcio extingue tanto a sociedade conjugal como o vínculo matrimonial. Extingue as duas coisas, ou seja, encerra-se, extingue-se o casamento propriamente dito. O divórcio ele pode ser feito através de duas formas: o divórcio indireto e o divórcio direto. O divórcio indireto é aquele que, como falávamos há pouco, na separação judicial, após 1 ano da separação judicial, existe a possibilidade da conversão da separação judicial em divórcio. Daí eu pergunto para vocês, meus amores, por que eu vou fazer a conversão da separação judicial em divórcio? A resposta está lá no início da aula, porque eu quero extinguir o meu vínculo matrimonial e não somente minha sociedade conjugal, conforme prevê o caput do artigo 1571. E a outra forma do divórcio é o divórcio direto. É aquele que as pessoas já estão separadas de fato durante 2 anos, chegam no juiz e pedem o divórcio. Lembrando sempre que o divórcio não precisa ser judicial. Já vamos falar sobre isso. O divórcio indireto, como a gente estava falando agora, para que eu vou fazer a conversão da separação judicial em divórcio? Para romper o vínculo conjugal, para romper o vínculo matrimonial, certo? Gente, normalmente esse pedido de divórcio indireto, ou seja, da conversão da separação judicial em divórcio, ele é abrigado pela jurisdição voluntária, ok? Porém, se somente um dos cônjuges pedir a conversão da separação judicial em divórcio, daí sim a gente vai estar frente na jurisdição contenciosa. Sabe por que isso é interessante a gente falar? Porque se eu tiver na jurisdição voluntária, onde ambos os cônjuges admitem a separação judicial ser convertida em divórcio, o processo se extingue ali através da decretação do divórcio. Porém, se somente um dos cônjuges pedir a conversão em divórcio da separação judicial, a gente vai ter que seguir o rito ordinário de qualquer ação. Vai abrir prazo, vai ter audiência de conciliação, prazo para contestação e assim por diante, para só depois ser, sim, decretado esse divórcio, ok? Por isso que é importante saber se vai ser, se o rito vai seguir a jurisdição voluntária ou a contenciosa. Lembrando a vocês que o divórcio, assim como a separação judicial, pode sim ser requerido pelas partes, mesmo sem fazerem naquele mesmo momento a partilha dos bens. Passando agora para o divórcio direto. O divórcio direto ele pode ser litigioso ou consensual. Se o divórcio for litigioso, ele vai ter que ser divórcio litigioso judicial, vai ter que ser perante o juiz. Se for um divórcio consensual, e dentro dos requisitos que a lei prevê, a gente pode fazer o divórcio extrajudicial. Quais são os requisitos para a gente fazer um divórcio extrajudicial? Não pode ter incapazes envolvidos, menores normalmente ali dos filhos. Eles têm que estar de acordo e tem que estar de acordo também com a partilha de bens, se já for feita a partilha de bens naquele momento. Para a gente encerrar a aula, não chorem, meus queridos, eu volto na próxima. Quais são os efeitos do divórcio? Dissolução da sociedade, dissolução do vínculo, dissolução do regime de bens, fim dos direitos sucessórios e, para a alegria de vocês, agora você já pode casar novamente. Ou não? Brincadeira, gente, brincadeiras à parte. Também surge o direito de pedir alimentos a outro cônjuge, se for o caso, e a perda de direito de usar o nome, se assim estipulado, principalmente quando estivermos frente à separação por culpa de um dos cônjuges. Gente, espero que vocês tenham aproveitado a aula e também espero vê-los aqui na próxima, na Cultive Direito Civil. Estuda bastante aí. Até a próxima. Beijo!